Olá, Samuel Antunes, bem-vindo às M-Talks for All do Festival Mental 2020. É um enorme prazer ter connosco. Samuel Antunes, já estiveste nas nossas M-Talks à séria em salas, no festival, e tem sido sempre um enorme prazer. Conhecer-te, falar contigo, tem sido realmente um privilégio e estou mesmo muito feliz de estares connosco. A primeira pergunta é aquela imediatamente e habitual do slogan do nosso festival. Samuel, como te estás a sentir? Olá, Ana, bom dia, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui contigo e quero felicitar-te pelo teu festival, por esta iniciativa que é um contributo extraordinário para a promoção da saúde mental e para Obrigada por isso. a literacia da saúde mental no nosso país. Como é que eu me estou a sentir? Bem, agora já com o desconfinamento, é um pouco diferente, mas talvez a coisa mais importante do Covid-19 foi a oportunidade de refletir e olhar para mim mesmo de uma outra maneira. Fui forçado porque, como todos nós, tive que ficar em casa e isso obrigou-me a gerir o tempo de uma outra forma. E talvez o mais interessante foi aquilo que eu pude fazer neste período, que não tinha tempo para fazer antes Noutra do altura. Covid. E estavas em Sim. casa sozinho ou estavas com Não, ainda estava com a minha familiar? família, com a minha esposa, com uma das minhas filhas, e a minha outra filha e os meus netos noutro sítio, mas falávamos todos os dias Sim. por Skype. Mas foi um período importante para refletir sobre algumas coisas que eu precisava e foi também uma oportunidade de cuidar mais de mim. Esta Então, coisa o tempo foi bem eu às vezes aproveitado, falo, então. eu às vezes falo aos meus alunos de autocuidado e da Hum. importância dos psicólogos cuidarem de si e E como é que é agora cuidarem de si? Não é só ir ao supervisor, é mais do que isso. sim, sim, sim. Às vezes é importante ir ao supervisor e fazer intervisão com os colegas, mas eu acho que é muito importante termos tempo para olhar para nós e nos ouvirmos e estarmos mais conectados connosco, com aquilo de que necessitamos, com aquilo que nos está a fazer falta. E este tempo foi uma oportunidade de estar mais com a minha família, de passar mais tempo com eles, de fazer coisas que habitualmente não fazia com eles e apesar de não sairmos de casa, estávamos a fazer atividades em família, em conjunto. Eu lembro que uma das vezes estávamos a almoçar, uma das minhas filhas disse há muito tempo não almoçávamos tantas vezes juntos. E isso é... O que é que traz sentido nesse momento? Pois isso é verdade, se calhar, eventualmente, não é? Mas isso assim é fantástico E, conseguir tirar esse partido todo. sim, porque normalmente à hora do almoço cada um está no seu sítio a trabalhar e Pois. não tínhamos refeições em conjunto à hora do almoço, a não Como é ser que para tu o fim de vês semana. isso? És tão especialista também em relação às coisas laborais e especificamente do setor laboral. Conseguir ver as coisas de outra maneira ou ter aqui um registro de trabalho diferente, sem horas de ponta para cá e para lá, com a adequação ao teletrabalho, que muita gente é contra, outra mais ou menos, até a favor, dependendo dos equilíbrios aqui. Qual é a tua opinião em relação a isto? Que devíamos agora começar a ficar mais neste registro ou nem por isso? Olha, eu penso que um dos benefícios que o Covid-19 nos trouxe foi uma consciência de que o teletrabalho é possível e é eficiente. Havia na nossa cultura portuguesa muitos empregadores que achavam que não, que isso era perda de produtividade e Exato. não é verdade. Não é verdade. Eu penso que até, sinceramente, eu acho que a maioria das pessoas em teletrabalho trabalhou mais horas Trabalha mais e horas. porventura foi mais eficiente, não é? Não só em termos de volume de trabalho, como em termos de eficiência, porque, como dizias, as pessoas não gastam tempo em transportes,
conseguem gerir melhor o tempo, porventura até deixando que o tempo do trabalho entre pelo tempo de vida pessoal e familiar. Essa é a parte menos Mas boa, não é? esse eu acho que é o grande risco do teletrabalho, é que como não há descontinuidade, não há o sair do escritório e ir apanhar o transporte, as Ou pessoas alguém deixam controlar a que hora de o almoço, trabalho se calhar entre... ficas para a hora de almoço dentro a trabalhar, já só 8 da noite, 9 da noite e ainda estás aqui porque ainda há coisas para fazer, a pessoa perde um bocado a noção, porque os colegas todos não estão a sair, não é? Não tens essa sensação de Exatamente, chegou a hora, exatamente. ei, o pessoal está todo a sair, é hora de ir embora, mas continuas, estás sozinho e estás focado. Mas Como é que tu... neste período eu acho que houve também aqui uma variável que complicou muito o teletrabalho das famílias. Foi o facto das crianças estarem em casa e os pais terem que apoiar a educação dos filhos e estarem próximos e ao mesmo tempo continuarem a trabalhar. Isso foi, eu acho que foi um fator de stress enorme para a generalidade dos pais e eu penso que continuará a ser nos próximos meses até que as crianças voltem à escola e a vida volte à normalidade. Entretanto, Mas metem-se isso também não as coloca férias em de verão, causa, não é? E não há aulas, mas depois já chega setembro e nós não sabemos como é que as coisas vão estar em relação à escola, não é? isto não coloca em causa o mérito do teletrabalho, que não faz muito parte da nossa cultura portuguesa, mas eu acredito que vai passar a ser mais utilizado pelas empresas e é um benefício para os trabalhadores. Eu estou convencido que é uma das maneiras de dar aos trabalhadores algum benefício relativamente à flexibilidade do horário e à gestão da vida profissional, vida pessoal e familiar. Uhum. Penso É feito que já em alguns países do norte da Europa já há algum tempo, mas também são os mesmos países que têm uma coisa que nós ainda não temos, que é a taxa de felicidade, certo? sim. Aqui ainda não medimos tal coisa. Não, já há indicadores, infelizmente Portugal não fica muito bem posicionado nessa hierarquia dos países mais felizes, nós estamos muito bem posicionados, mas claro, os países nórdicos há muitos anos que estão a investir na saúde mental associada ao trabalho. Nós, só muito recentemente, é que começamos a perceber que o trabalho pode ser um fator de promoção de doença mental e devia ser um fator de promoção de saúde mental, não é? E eu penso que ainda não estamos a fazer o suficiente, estamos longe de fazer o que devíamos fazer, para sensibilizar as empresas para a questão da promoção da saúde mental associada ao trabalho e de sensibilizar também os trabalhadores para cuidarem da sua saúde e de estarem mais defendidos dos riscos associados ao trabalho. Estou a falar não só do stress, mas também da questão da exigência do trabalho em termos de carga, de ritmo, as exigências emocionais muitas vezes. Sim, aquilo que falávamos no festival do ano passado do burnout e coisas do género, não é? Exatamente. E nós temos que dar mais ferramentas às pessoas para se defenderem dessas situações e se protegerem do dano que o trabalho pode causar. É possível fazer isso? Há ferramentas que soubesses entregar se alguém te pedisse agora numa empresa, que ferramentas devem ser implementadas para que isso seja possível? Já há como fazer, certo? Sim, já há como fazer. Coisas simples como ensinar as pessoas a gerirem o stress e a defenderem-se do stress, a terem uma atitude mental mais protetora do dano, aprenderem a relaxar e a reduzir o efeito da tensão no próprio corpo. Coisas simples, não é? Mas também coisas como dormir de forma mais equilibrada, uma higiene do sono, exercício físico regular, ter uma alimentação saudável, não é? E regular também, não deixar que a hora do almoço vá para as 4 horas. Depende da hora que acorda, não é? Se acordar ao meio-dia, sim, assim.
Assim em termos normais, não é? Sim, Normais. começa a trabalhar às 9 horas Mas aí depois como é e que não se lida com respeita a isso? pausa para almoçar. Haver isso tudo imposto e até sugerido e as pessoas quererem fazer isso, mas depois não poderem devido à prepotência, vá lá, do tipo de organização e a prepotência dos horários, a prepotência da vigilância, a prepotência da produtividade, que depois é mal medida, porque é medida em termos de tempo em vez daquilo que a pessoa faz, por enquanto, não é? Mas ainda Sim. a pessoa pode se querer defender, mas depois não consegue, porque é atacada se o fizer. Isso achas que Sim. pode acontecer? Sim. A Ordem tem criado alguns programas para incentivar as empresas a criar locais de trabalho saudáveis. E as empresas que estão a investir em que o seu local de trabalho seja um local de trabalho saudável, percebem que há um retorno enorme para a organização a investir em promoção da saúde mental e da saúde física também. Mas ambas vão juntas, não é? E as empresas que já têm esta consciência percebem que ganham em produtividade, na redução do absentismo, na redução do presentismo, na qualidade do trabalho, menos acidentes de trabalho, menos perdas de qualidade, enfim. Há o retorno, há estudos na Europa que mostram que o retorno por cada euro investido em promoção de saúde mental e prevenção de riscos psicossociais é de 13,62 euros por cada euro investido. Isto é muito dinheiro. Caramba, Não é? sim, pois. Portanto, as empresas que investem na promoção da saúde mental e na prevenção dos riscos psicossociais e, portanto, no aumento do bem-estar dos seus trabalhadores, no aumento da satisfação desses trabalhadores com o que fazem, com o clima laboral e com também um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e E a familiar. vida pessoal, claro, claro, claro. É como se passando um bocadinho para a educação, aquilo que se passa, que é a avaliação do aluno, naquilo que eu tenho estado a ver na Finlândia, na Noruega, é que é avaliado não é só pelas faltas ou notas, é avaliado também pelo que faz extra na sua vida. Uma criança que acaba as aulas e não faz nada, vai para casa ver televisão, é um registro e tem um determinado tipo de avaliação. Criança que depois é ativa lá fora, quer ser escoteira, quer isto, quer fazer outras coisas e brincar de outra maneira, tem o tipo de, ou seja, resumindo, estão a formar o indivíduo e o ser humano em vez de ser só o aluno, rigidamente com notas e faltas. Certo? E acho que isto em Exatamente. termos de trabalho, depois é exatamente colocar o mesmo tipo de raciocínio para depois quando é crescido, grande, profissional, para o trabalho. Isto ainda está tudo muito rígido. Se esses dados são totalmente verdade, porque é que as empresas não estão há mais tempo a apostar isto? E agora fazendo ponto outra vez, com o teu confinamento e com o coronavírus e ter ficado em casa, se há alguma forma de se poder fazer isto, de implementar, ou que métodos é que se podiam utilizar para que isto fosse efetivo, chegar a todas as empresas e não só a algumas? Sim, sim. Eu penso que quando as empresas perceberem que ter o tal equilíbrio e a gestão do work-life balance, o tal equilíbrio de trabalho, vida pessoal e familiar, todos ganham. Não é só o trabalhador que ganha, a empresa ganha. Como seres humanos, nós precisamos de descontinuidade. O nosso cérebro precisa de descontinuidade para poder renovar-se, regenerar-se e no dia a seguir estar no seu melhor para continuar a produzir. Se alguém continua a trabalhar 12 horas ou mais, vai para casa, janta, continua a trabalhar, dorme, no dia a seguir levanta-se para ir para o trabalho, ao fim de uns tempos está esgotado e está em exaustão e em burnout. A organização, a empresa, não ganha nada com isso, porque com esse estilo de trabalho está a diminuir a capacidade de resposta, a capacidade produtiva do seu trabalhador. É um engano pensar que uma pessoa que trabalha até das 9 às 20 é um excelente trabalhador, porque provavelmente está a dar o seu melhor, mas a determinada altura o seu melhor não é, de facto, aquilo que a pessoa
tem potencial para dar, porque está exausta, está cansada, tem dificuldade em tomar decisões, tem dificuldade em analisar informação, tem dificuldade em controlar, por exemplo, aspectos de risco e fica mais sujeita ao risco. Portanto, as capacidades cognitivas ficam diminuídas. Isto é uma coisa básica. Até que é lógica, não é? Nós temos o biorritmo da produtividade para cada um de nós ao longo do dia varia, não é? Sim, mas já está estudada a exaustão que a fadiga e o cansaço interfere seriamente na capacidade de resposta mental e física das pessoas. E, então, portanto, o que é que se passa aqui? Eu acho que é uma questão de cultura e mentalidade. Porque, como tu disseste há pouco, os países nórdicos têm isto muito claro e alguém que continua a trabalhar fora do seu horário de trabalho não é visto como um bom profissional. Não é visto como alguém que tem dificuldade em fazer o seu trabalho bem. Exato. Por isso, ou alguém que já está com um problema e precisa de ajuda e é ajudado. Exatamente. Exatamente. Ir a um workaholic ou qualquer coisa do género. Absolutamente. Aquilo que seria saudável é que as pessoas tivessem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para viver com os seus interesses pessoais, claro, com a sua família, com o que quisessem fazer. Mas ter tempo também para si e poderem gerir esse tempo em benefício, em autocuidado, aquilo que falávamos há pouco. Vamos voltar ao autocuidado então. Sim, autocuidado pode ser ir ao ginásio, ou fazer um passeio, ou não fazer nada e estar a ouvir a sua música preferida, ou ler o seu livro preferido, ter tempo de silêncio, ter tempo de pausa, de desconexão sobretudo. Desconexão de preocupações, de exigências, de desafios, de problemas para resolver. Como é que se faz isso? Porque às vezes a pessoa diz, eu não consigo desligar, eu não consigo, por mais que tento, o meu cérebro está a fritar, está sempre a pensar, por mais que eu queira parar, eu não consigo. Há alguma técnica, alguma coisa que, assim, muito rapidamente, obviamente estamos a afastar um bocadinho. Há várias técnicas, mas isto é também uma autodisciplina, não é? E treino, eventualmente, não é? Treino, de disciplinares a parar e de dizeres a ti mesmo, agora eu esvazio a minha mente de preocupações para me focar apenas em nada. E não tens que ser um yogi para conseguir fazer isso. Não tens. Tens que ser alguém que é capaz de estar em contacto contigo, não é? E de perceber também do que é que necessitas. Muitas vezes até de cuidar da tua espiritualidade. Não é? Por isso é que eu estava a falar do yogi, eu não estou a falar do LSD, porque eu estava a ver um documentário há pouco com o Sting e várias coisas, médicos, psiquiatras, isto é um documentário recente que vi acho que foi na Netflix, exatamente a falar disto, com muitos médicos, psiquiatras e não só, estão a recuperar aquilo que nos anos 70 foi estudado, para situações de depressão, de burnout, de dependências, que é ver como é que os cogumelos e algumas substâncias estavam completamente, foram proibidas totalmente, e seguir uma linha que estava a ser estudada e que foi depois subitamente parada, e que agora estão a recomeçar a pegar nos estudos para ver até que ponto é que isto é ou não útil, sendo separado das drogas ilícitas ou que causam dependência. Portanto, para que é bom, isto vai para a espiritualidade. Sim. Walt Disney se calhar diria outra coisa, mas... Sim, mas o que é bom é poder fazer isso sem substâncias, claro. contigo mesma, e perceber que sentido é que está a ter a tua vida, com que propósito é que estás a vivê-la, e porque há pouco tu falaste da felicidade, e a felicidade passa inevitavelmente por isso, que a vida que tu estás a viver tem sentido para ti e responde aos objetivos que definiste para ti mesma como uma vida com sentido, com propósito e com razão de ser. Quer dizer, quando não estamos ligados a isso, quando não estamos a responder a essa necessidade, provavelmente ficamos um pouco alienados é verdade, mas depois há aquela questão também da remuneração e dos países mais pobres e mais ricos, que obviamente que influencia a tua capacidade e qualidade de vida quando estás tão preocupado depois de trabalhar às 8, 9 horas e chegas ao fim do mês e tens os filhos para cuidar e andas de transportes, isto é a vida de milhões de pessoas em Portugal.
e que chega ao fim do mês mal tem dinheiro para pagar contas, porque a eletricidade é um balúrdio em Portugal, para comparar com outros países, e se fôssemos mesmo para candidaturas e mesmo para várias coisas, nós somos sempre dos que têm o ordenado base mais baixo de todos, só comparado a países de leste, certo? É que nem Espanha tem uma realidade tão dura como a nossa. Portanto, os portugueses trabalham de facto muito e são muito mal pagos Trabalham muito, são mal pagos, acabam por ter preocupações porque realmente... Não consegue, e lá, por isso voltamos ao estar, com isto tudo, se conseguem ainda relaxar e desligar disto, quando é tão pesado, sobretudo para nós. Sim, mas Ana, deixa-me dizer-te uma coisa, porque há coisas que nós fazemos para aumentar o nosso bem-estar interior e o bem-estar psicológico que não custam dinheiro. Haja disponibilidade psicológica para as receber. Certo, sei lá, uma das coisas que a mim faz melhor em termos de saúde mental é estar com os meus netos e brincar com eles. Fico um pouco cansado fisicamente, mas cheio de saúde para uma semana inteira. E isso não custa dinheiro. O estar com a família, o ter tempo para estar com a família, o estar disponível, o ouvir, o conversar e muitas vezes até desligar a televisão, a Netflix e ficarmos só a ouvir-nos e a conversarmos e a partilharmos como é que foi o nosso dia, como é que... Isso não custa dinheiro. Mas diz uma coisa que é muito importante, quer dizer, quando há preocupações, quando o dinheiro não chega para pagar as contas, essa preocupação não sai da nossa mente. E está sempre lá a desgastar-nos e a impedir-nos de estarmos naquelas situações inteiramente. O que é que se entregues faz, então? àquela experiência. E às vezes temos que ser capazes de colocar essas prioridades e essas preocupações no sítio que elas têm. Às vezes é também mudar hábitos de vida que permitam gerir a nossa vida com os recursos que temos. Porque também sabemos que há pessoas que vivem com recursos que não têm e isso aumenta a sua angústia, a sua ansiedade, as suas preocupações e os seus problemas. Não é? Mas é verdade, e em Portugal nós sabemos que no tempo da crise anterior a esta, os problemas de saúde mental aumentaram, nomeadamente as depressões e a ansiedade aumentaram em termos percentuais, não é? E o consumo de ansiolíticos e de antidepressivos também continua, tem continuado a subir todos os anos. E agora nesta época, a gente chama agora AC, já deixou de ser antes de Cristo, brincam alguns, é antes de Covid, e DC já não é depois de Cristo, é depois de Covid. Então, nos tempos DC, não se pode prever, do teu ponto de vista, um aumento também de problemas ou de episódios de saúde mental mais complicados para a população em geral? Tem a ver com o socioeconómico, seja lá com o que for. Qual é a tua opinião? Sim, provavelmente depois do Covid, os problemas de saúde mental é que vão ser os problemas mais preocupantes e é aí que eventualmente vamos ter que dar resposta ao aumento de problemas de saúde mental. Aliás, já está a acontecer, já está a haver procura e ajuda e de apoio psicológico e psiquiátrico agora, não é? E há respostas, não há? Quê? Há respostas. Há respostas, felizmente, há mais respostas. Não há respostas suficientes. Ana, por exemplo, é uma pena que os centros de saúde não tenham mais psicólogos para cuidarem dos doentes e dos utentes. Claro, tem que se passar para o outro lado e para o outro, em vez de logo ali. Há necessidades de técnicos de saúde mental em todo o país, e não só nos centros de saúde, mas também nos hospitais, etc. E esta é uma limitação que, infelizmente, o nosso país tem. Há falta de psicólogos, há falta de assistentes sociais, há falta de terapeutas ocupacionais, etc. E, portanto, também a resposta, felizmente, neste momento, é maior, mas continua a haver escassez de recursos para responder às necessidades em termos de saúde mental da população portuguesa.
Samuel, durante o confinamento e durante o teu tempo em casa, o que é que tu tiveste a ler, que nós somos curiosos, ou o que é que tiveste a ver, ou sugeres de música agora para deixarmos aqui Ok. como sugestão? Muito bem. Bem, eu li muitas coisas durante este período, mas li um livro novo que eu tinha comprado e ainda não tinha lido, que é interessantíssimo. Estou a acabar de o ler. É um livro que se chama A História Íntima da Humanidade, de um historiador de Oxford, o Theodor Zeldin. É um homem muito conceituado em termos de história e é um livro que é muito interessante porque fala, no fundo, é a história das emoções ao longo do tempo, mas que História das fala disto, emoções. exato, do medo, da solidão, enfim, toda uma panóplia de emoções de uma forma extremamente interessante e cativante. Que interessante. Que é, o autor usa uma pessoa comum, a vida de uma pessoa comum, relata a vida dessa pessoa e depois faz um paralelismo, uma ligação com personagens históricas ou acontecimentos históricos. Muito interessante. Também reli um livro que eu gostei muito na altura em que ele saiu, que foi um livro muito, muito interessante. É um livro pequeno, O Silêncio na Era do Ruído, do Erling Kagge, que é um livro interessantíssimo e que relata a experiência de silêncio deste norueguês, que foi o primeiro homem a alcançar os 3 polos, norte, sul e o pico do Everest, e que viveu em solidão durante muitos, muitos dias, passou 50 dias a caminhar e sozinho na Antártida. É uma experiência riquíssima, mas que também nos desafia exatamente para esta descoberta de uma interioridade que há em todos nós, mas que muitas vezes não temos nem espaço nem tempo, e agora tivemos espaço e tempo para fazer esse percurso e essa viagem. Às vezes é preciso então isolamento para ter interioridade, certo? Senão não fazemos sozinhos. Sim, às vezes é, mas agora tivemos o isolamento forçado, não é? Pois, por isso tem que ser à força, senão não vamos a lado nenhum. E em relação à música e filmes, o que é que sugeres? Eu ouvi algumas vezes um concerto que eu gosto imenso, que é o concerto de Colónia do Cat Cherry, mas ouvi muitas outras coisas, eu gosto muito de ouvir jazz. Houve uma música que eu ouvi curiosamente que criou uma nostalgia, quando eu estava a ouvir alguns clássicos de jazz, ouvi uma música do Louis Armstrong, que toda a gente conhece, What a Wonderful World, e aquela história de vejo amigos cumprimentantes, parecia uma coisa do passado, como se já não tivesse a ver com o nosso presente. Isso deixou-me um pouco... Deixou-me um pouco nostálgico por essa consciência, mas eu espero que vão voltar os dias em que os amigos se abraçam, se cumprimentam e perguntam como é que tu estás. Um filme, talvez eu escolha dos que eu vi e das séries que eu vi, eu escolheria o Joker. O Joker é um filme extraordinário e fantástico, porque trata de uma problemática de saúde mental e da história de um homem que é comediante, mas que tem uma enorme solidão e que tem uma doença mental que o faz rir de forma espontânea e descontrolada em momentos inadequados ou inoportunos, mas que tem um sonho de se tornar comediante, de stand-up, e que trabalha na rua como palhaço, e é toda a problemática de uma cidade que o trata mal, que não cuida dele. Que fere, não é? E que provoca uma desilusões brutais mesmo. Brutais.
E que levam a reações, como é óbvio. Eu acho que é uma obra-prima do cinema dos últimos anos. Eu penso que vai ficar uma obra-prima do cinema e eu acho que é um filme a ver indiscutivelmente. Faz um personagem que há de ficar na história, sem dúvida nenhuma. Exato. Samuel Antunes, obrigadíssima por ter estado aqui. Foi um prazer, Ana, é sempre um prazer. Até qualquer dia, fica bem e obrigada por tudo, pela conversa, pelos conselhos e pelas sugestões também. Fica bem, beijinho grande. Beijinho, adeus. Até breve.